repórter Léo Bianchi. Pessoal do Seleção Sport TV, o São Paulo apresentou agora há pouco aqui no CT da Barra Funda Raniel, novo atacante do time, ele que tem 23 anos, o São Paulo pagou 13 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo espera que o nome dele apareça no bid entre amanhã ou depois, para quem sabe ele já ficar à disposição do técnico Cuca no fim de semana. O São Paulo tem um jogo difícil pela frente, clássico contra o São Paulo. Tá então a imagem do Raniel vestindo a camisa do São Paulo, sendo apresentado, e vamos acompanhar as primeiras palavras do jogador como reforço tricolor para a sequência da temporada. Sempre que eu entrei neste campo, procurei dar o meu melhor, sempre fiz o meu melhor. Infelizmente não tive oportunidades. Respeito muito a opção do professor Mano lá, que estava lá. Então, só que trabalhei, fiz o meu melhor. Infelizmente não consegui ter uma sequência de jogos, né? Mas agora estou aqui e quero, né, ter essa sequência de jogos. Não, como eu falei, com humildade, não passando por cima de ninguém. Mas espero que tenha essa sequência e possa ajudar muito aqui. Raniel que tem um desafio importante aí para o ataque do São Paulo, que tem uma média baixa de gols na temporada, menor do que 1 gol por jogo, 0,8 gols o São Paulo tem nessa temporada 2019. Depois da apresentação do Raniel, o Raí conversou com a imprensa, o diretor de futebol do São Paulo, falou sobre os jogadores que foram liberados para serem negociados, espero que tudo seja resolvido o mais rapidamente possível, né? O Bruno Pérez, Jusilei e Nenê foram liberados para acertarem seu futuro durante esse período de Copa América, e falou também sobre os garotos, que a ideia do São Paulo não é negociar nenhum dos jogadores que vieram da base e que estão se destacando, especialmente sobre o Antony. Vamos acompanhar então agora o Raí, o que ele falou sobre o futuro do São Paulo em 2019. Abertamente, né, com o clube, com a diretoria, é que a gente não quer vender nenhum dos garotos, né? A gente sabe que os garotos hoje, alguns deles, e aí o Pássaro pode até falar, com propostas, e a gente sabe que hoje a gente está falando, quando a gente fala de ativos, né, são pessoas aqui, mas a gente tem que ver esse lado financeiro também, não só porque a estratégia é que a gente mantê-los, primeiro de tudo, para que eles deem um retorno esportivo. Eu acho que essa é uma mudança de postura do São Paulo, que começou no ano passado, esse ano se intensifica, e que a gente quer, nos próximos 2 anos, ter um retorno esportivo, né? E que esse retorno esportivo vai trazer retorno também financeiro. O Raí também comemorou bastante um outro reforço que na verdade já estava aqui. Ele falava sobre o Pablo, que se recuperou de lesão e fica à disposição do técnico Cuca, inclusive deve jogar no fim de semana contra o Palmeiras. Provável time do São Paulo para o fim de semana é o seguinte: Thiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê e Hernanes, Antony, Pato e Pablo. Esse o provável São Paulo para enfrentar o Palmeiras no fim de semana. Amigos, como é que vocês encaram, vou chamar de 2 reforços, a volta do Pablo e a chegada do Raniel para o São Paulo? Eu acho muito boa. Acho que contratação boa. Raniel é um jogador que se destacou muito na ausência do Fred, quando o Fred estava machucado no Cruzeiro. Eu gostei, foi decisivo em vários jogos, perdeu um pouco o espaço pela volta do Fred, a concorrência está lá. São Paulo estava sem centroavante, Pablo machucado, agora praticamente 2 reforços, né? Recuperação do Pablo e dele. Acho boa, acho que é um jogador jovem com potencial muito grande, então eu espero que o Cuca conheceu ele, provavelmente conhece, e esse pedido seja bom para São Paulo. Eu encaro como um reforço. Não custa lembrar que a final do Campeonato Paulista, o São Paulo não tinha centroavante. Não tinha. Escalou o Hernanes de falso 9. Exatamente. Então ter 2 é o mínimo que um grande clube tem que ter, né? E agora ainda tem o Pato, que ainda poderia fazer essa função. Então, se joga o titular ou não é titular, ou como vai montar o time, é outra coisa, mas que possa jogar e possa entrar no jogo e mudar e ajudar, eu acredito que sim. Algo a acrescentar? Para mim, o Hernanes é o maior reforço do São Paulo nesse retorno agora. A recuperação física do Hernanes, o Hernanes com um trabalho de base bem feito agora, ele voltando bem fisicamente, pondo e conseguindo dar ritmo no meio-campo do São Paulo, ele transforma o time completamente. Eu acho outro também, junto com o Hernanes, você está falando, o Antony. Para mim, o Antony é o jogador que transforma o time mesmo. O Hernanes, na minha opinião, ele vai ajudar bastante
a estrutura da equipe, mas para ser diferente, para ter um jogador que tem essa qualidade, para mim o Antony é o jogador diferenciado do São Paulo. Os dois esses que vocês estão falando são bons, mas sem quem tenha que meter bola para dentro, esquece. Esse é o problema do São Paulo. Não tinha quem fazer o gol. E agora, com esses dois, tem muito mais chance. E o Pato vai jogar onde aí, mano? É o lado. Pelo lado esquerdo. Acho que o Raniel tem muita chance de ganhar essa posição. Do Pablo? Eu acho. Eu acho o Raniel de área, um cara que sabe trombar, um cara que sabe chegar. Mas por que investiram tanto no Pablo, então? O Pablo é um jogador difícil de você definir, porque ele é meia, ele é centroavante, ele não é o clássico jogador de área. É o Ricardo Goulart, né? Ele pode jogar um passo antes, ele precisa de ajuste de esquema para ele jogar. Eu defino o Pablo como um grande jogador. Eu acho o Pablo um jogador normal, mas acho que ele pode ser útil, muito útil em muitos esquemas. Pô, ele foi muito bem no Atlético Paranaense ano passado. Foi. Ele aproveitou a janela dele. Mas o Marco Ruben também tá... É diferente, né? O Rubem é centroavante mesmo, né? De área. Ninguém lembra do Pablo lá. Verdade, que o cara entrou bem, né? Ah, lembra? Vendeu bem. Ah, sim. Não, mas ele foi muito bem ano passado. Não, foi muito da bem. Sul-Americana, eu acho que é um grande jogador, cara. Grande jogador mesmo. E quase ninguém foi bem no São Paulo, né? No primeiro semestre. Tirando o Antony. Difícil. Quase ninguém, né? Eu acho Aliás, o São Paulo tem sido uma máquina de queimar jogador. É impressionante como o São Paulo tem queimado jogador. O cara sai e se dá bem em outro lugar. Casemiro, Rodrigo Caio. O São Paulo queima os caras lá dentro e quando os caras saem, eles mostram o quão bom eles eram. Acho que Thiago Volpi se recuperou. Thiago Volpi. Mas digo assim, jogador que sai do São Paulo, queimado, e se dá bem fora. É verdade. Talvez seja o clube no momento que mais queima jogador no Brasil. Rodrigo Caio, olha aí, cara. No São Paulo ele era zagueiro de condomínio. Agora no Flamengo ele é zagueiro com domínio. O Casemiro era um bananão no São Paulo. Agora ele é um dos melhores volantes do mundo no Real Madrid. Então acho que o problema está no São Paulo, não nos caras. São Paulo ainda procura um lateral direito, né? O Hudson talvez não seja o cara para tocar a temporada. Falou no Adriano, tentou, mas ainda está procurando. Mas eu tenho um garoto, né? Como é o nome do garoto? Bruno Alves? Não, garoto. Não saiu, né? Igor, né? Igor Gomes. Igor Gomes. É Igor Gomes. É, mas tá com o Hudson por enquanto. Não, tá com Igor Vinícius. Né? Igor Gomes é do meio. Do meio. meio, né? Igor Vinícius, que é um potencial muito bom. Tem força, tem... E o Hudson, que joga por ali, né? É o Hudson que tá ali agora. O Hudson foi bem, né? Quando jogou lá. Acho, Mas ainda tá no mercado atrás de um lateral. Só isso para fechar elenco. Vamos para o Cruzeiro. Primeiras informações policiais. O clube hoje foi alvo de uma operação. E isso é tema da repórter Gabriela Moreira. Diga lá, Gabi.